O Sacro Império Romano-Germânico foi uma entidade política complexa que existiu de 962 até 1806. Ele se originou a partir da coroação de Otto I, quando buscava ser uma continuação do Império Carolíngio e da ideia do Império Romano cristão no Ocidente. Sua estrutura era feudal e confederativa, composta por uma miríade de reinos, ducados, principados, cidades livres e bispados, todos sob a teórica suzerania do imperador. Esse imperador era eleito por príncipes eleitores, conforme formalizado na Bula Dourada de 1356. No aspecto jurídico, o império era uma entidade descentralizada. Ele não era um Estado-nação unitário, mas uma rede de jurisdições com leis e prerrogativas próprias, onde o poder central variava em força ao longo dos séculos. Ele teve períodos de maior coesão, especialmente sob dinastias como os Hohenstaufen ou Habsburgo, e momentos de fragmentação, especialmente após a Reforma Protestante. O fim do Império veio com as Guerras Napoleônicas, quando, pressionado por Napoleão, o último imperador, Francisco II, abdicou em 1806. Em suma, o Sacro Império foi uma tentativa de unir o legado romano com a cristandade germânica, mas permaneceu uma entidade fluida e fragmentada. A transição para uma região germânica é uma confluência de demografia, política e colapso imperial. O Império Romano, já enfraquecido por crises internas e pressões externas, foi atravessado por grandes migrações germânicas, os chamados povos bárbaros. Entre o século IV e o V, tribos como visigodos, ostrogodos, vândalos e francos penetraram no território romano. O Império do Ocidente não conseguiu conter essas pressões e desmoronou formalmente em 476. No vácuo do poder romano, surgiram reinos germânicos. Os francos, sob Clovis I, unificaram boa parte da Gália e os reinos germânicos foram se legitimando, muitas vezes adotando elementos romanos, inclusive o cristianismo. A coroação de Carlos Magno, em 800, como imperador pelo Papa, reativou a ideia de uma cristandade imperial no Ocidente. Quando essa linha carolíngia se fragmentou, os territórios germânicos mantiveram a pretensão imperial. Otonianos, em 962, consolidaram o título imperial em contexto germânico. O Império Carolíngio, consolidado sob Carlos Magno, ou Charlemagne, foi uma potência europeia no final do século VIII e início do IX. Ele resultou da expansão dos francos, uma tribo germânica que já dominava boa parte da Gália. Com Clovis, no século V, os francos se tornaram cristãos, o que facilitou a aliança com a Igreja de Roma. A dinastia carolíngia centralizou o poder, expandiu o território, chegando a incluir boa parte da Europa Ocidental, e revitalizou a ideia de um império cristão romano no Ocidente. Em 800, Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa, reivindicando uma continuação do Império Romano. O chamado Renascimento Carolíngio promoveu cultura, educação e a padronização de leis e escrita, deixando um legado político e cultural. Esse império, no entanto, foi dividido após o Tratado de Verdun, 843, gerando 3 reinos, sendo a parte oriental, germânica, o embrião do posterior Sacro Império Romano-Germânico. Os francos não foram os primeiros, mas foram os mais politicamente bem-sucedidos a adotar o cristianismo niceno. Antes deles, a maior parte dos povos germânicos convertidos ao cristianismo seguiu o arianismo. O arianismo, baseado nas ideias de Ario, sustentava que Cristo era subordinado ao Pai, diferindo do credo niceno, que afirmava a coeternidade de Cristo com o Pai. Visigodos, ostrogodos, vândalos e burgúndios adotaram o arianismo, em parte por influência do bispo Ulfilas, que evangelizou os godos no século IV. No entanto, o arianismo colocava esses povos em uma posição tensa com as elites romanas cristãs nicenas. Os francos, sob Clovis I, romperam com essa tendência. Clovis converteu-se ao cristianismo niceno por volta de 496. Isso aproximou os francos da hierarquia eclesiástica romana, conferindo-lhes legitimidade junto aos romanos católicos e facilitando alianças com a Igreja. Em suma, a adoção do credo niceno pelos francos teve um enorme impacto político. Garantiu-lhes apoio papal e os integrou de forma decisiva na cristandade ocidental. Exatamente. Entre a conversão de Clovis, no final do século V, e a coroação de Carlos Magno em 800, os francos consolidaram seu protagonismo na Europa Ocidental. Eles ampliaram seu domínio territorial, derrotando visigodos na Gália, conquistando territórios germânicos e subjugando lombardos na Itália.
o apoio da Igreja Católica, com o clero legitimando sua dinastia, e a institucionalização do poder, como a renovação de uma administração centralizada, resultaram no auge carolíngio. Assim, esses 3 séculos constituíram uma transição de povos germânicos fragmentados para uma hegemonia franca consolidada. Isso se refere ao chamado Renascimento carolíngio. Durante o reinado de Carlos Magno e seus sucessores, houve um esforço deliberado de revigorar o conhecimento clássico e fortalecer a cultura cristã. Ele convocou intelectuais de toda a Europa, como Alcuino de York, e estabeleceu escolas palatinas e monásticas. A escrita carolíngia, mais legível, padronizou manuscritos, preservando textos da antiguidade. Assim, o Renascimento carolíngio foi uma ponte que integrou o legado greco-romano, a fé cristã e a administração germânica, fundamentando o saber medieval. Sim, estou me referindo à estrutura político-cultural germânica. Diferente da tradição romana de um poder centralizado e um direito codificado como o direito romano, os povos germânicos tinham uma tradição de reinos descentralizados, onde o poder do rei se baseava em vínculos pessoais de lealdade, vassalagem e em assembleias tribais. Suas leis eram consuetudinárias, transmitidas oralmente, até serem compiladas, como o Pactus Legis Salicae. Também havia uma forte cultura de guerra e distribuição de terras conquistadas aos seguidores. O modelo carolíngio integrou essa lógica germânica de lealdade feudal à estrutura eclesiástica e, embora inspirados no modelo imperial, adaptaram-no à tradição germânica de vassalagem. O Tratado de Verdun, assinado em 843, dividiu o Império Carolíngio entre os 3 netos de Carlos Magno. Após a morte de seu filho, Luís, o Piedoso, os irmãos Lotário, Carlos o Calvo e Luís o Germânico disputaram a herança. O acordo estabeleceu 3 reinos: a parte ocidental, França Ocidental, futuro embrião da França, para Carlos; a oriental, França Oriental, embrião do futuro Sacro Império e depois Alemanha, para Luís; e uma faixa central, incluindo a Itália e territórios até o Mar do Norte, para Lotário, que manteve o título imperial. Essa divisão marcou o fim da unidade carolíngia, criando bases para futuras entidades políticas europeias. Ao final do século IX, a fragmentação do Império Carolíngio foi evidente. A faixa central de Lotário se desmantelou rapidamente. Na Itália, houve disputas locais, e a parte da Lotarígia, região entre França e Alemanha, tornou-se área de disputas sem estabilidade duradoura. A França Ocidental, o embrião da França, enfrentou nobres poderosos e invasões vikings, mas manteve uma linhagem real. Já a França Oriental, que se tornaria a base do Sacro Império Romano Germânico, acabou sendo a mais bem-sucedida institucionalmente. Em 919, Henrique o Passarinheiro tornou-se rei e estabeleceu a base para a dinastia otoniana. Assim, a entidade oriental foi a que mais se institucionalizou, levando no século X ao surgimento do Sacro Império. No século X, o território da futura Alemanha, base do Sacro Império, enfrentou múltiplas ameaças. Ao norte, vikings pressionavam a partir do Mar do Norte e do Báltico. A leste, tribos eslavas representavam uma fronteira instável. Ao sul, sarracenos, muçulmanos, lançavam incursões na Itália e na Provença. Os reis otonianos responderam com militarização e organização. Henrique I o Passarinheiro estabeleceu fortalezas e assegurou tratados temporários. Odon I, coroado imperador em 962, obteve uma grande vitória contra os magiares na Batalha de Lechfeld, 955, estabilizando a fronteira oriental. Ele também interveio na Itália, enfrentando os sarracenos. Em síntese, o Império reforçou fronteiras, expandiu seu poder militar e consolidou a autoridade imperial. Exato. Otton I foi crucial. Após sua coroação imperial em 962, ele consolidou a dinastia otoniana e estabilizou a autoridade imperial. Seu triunfo sobre os magiares e suas intervenções na Itália solidificaram o papel do imperador como defensor da cristandade e árbitro entre príncipes. A partir dele, o Sacro Império tornou-se uma instituição reconhecida, com imperadores eleitos, mas legitimados por coroação, e manteve-se por séculos. Exatamente. Otton I interveio na Itália com o objetivo de restaurar a ordem e proteger os territórios papais. Em 962, após ser coroado imperador pelo Papa João XII, ele estabeleceu o chamado Privilegium Ottoniano, que garantiu a proteção papal,
em troca de influência imperial sobre a eleição do Papa. Essa interação com a autoridade papal foi uma característica do Sacro Império. Imperadores e papas, em uma dinâmica complexa, disputaram e negociaram poder ao longo da Idade Média. Esse processo é a longa tensão entre o poder secular e espiritual que marcou o Sacro Império. Após Otto I, o imperador via-se como protetor da cristandade e com influência sobre a escolha papal. O papado, por sua vez, buscava sua autonomia. Essa relação oscilou entre cooperação e conflito. No século XI, a querela das investiduras foi emblemática. O Papa Gregório VII enfrentou o imperador Henrique IV sobre quem nomearia bispos. Conflitos como o de Canossa, 1077, simbolizaram essa disputa. Em suma, do século X em diante, imperador e papa alternaram entre cooperação, supremacia e rivalidade, definindo o cenário medieval. As cruzadas, iniciadas no final do século XI, introduziram uma dimensão geopolítica global. O papado liderou a convocação, apresentando as cruzadas como uma causa cristã universal. O Sacro Império Romano Germânico, embora envolvido, não liderou as cruzadas da mesma forma que os reinos francos. Imperadores como Conrado III e Frederico Barbarossa participaram, mas as cruzadas foram também uma oportunidade. No coração do Império, em meados do século XII, a dinastia Hohenstaufen consolidava sua autoridade. Frederico Barbarossa, imperador desde 1155, buscava restaurar a supremacia imperial sobre os príncipes germânicos e as cidades italianas. Isso gerou conflitos com a Liga Lombarda no norte da Itália, que buscava autonomia, e com o papado, que defendia sua primazia espiritual. No plano interno, o império era descentralizado, com príncipes, duques e bispos governando suas regiões. O século XII foi um período de afirmação imperial, mas também de crescentes tensões. No século XIII, o Império passou por grandes desafios. A dinastia Hohenstaufen, após o apogeu com Frederico II, entrou em declínio. Frederico II enfrentou o papado, especialmente Inocêncio IV, e foi excomungado. Após sua morte, 1250, seguiu-se o chamado Grande Interregno, sem o imperador indiscutível. O poder fragmentou-se e os príncipes germânicos ganharam mais autonomia. No fim do século, a eleição de Rodolfo de Habsburgo, 1273, marcou o início da ascensão dos Habsburgos. Assim, o século III foi um período de disputas entre império e papado, declínio imperial e consolidação do poder dos príncipes regionais. Sim, o feudalismo era um fenômeno dominante também no Sacro Império Romano Germânico. No entanto, ele tinha nuances. Enquanto na França o rei foi gradualmente centralizando o poder ao longo dos séculos, no Império o feudalismo era mais descentralizado. Imperadores dependiam de príncipes eleitores, duques e bispos, que detinham vastos feudos e autonomia local. O auge feudal do século XII consolidou essas relações de vassalagem. No Império, isso resultou em uma monarquia eletiva e em uma confederação de príncipes. Assim, o feudalismo permeava o Império, mas reforçava sua estrutura fragmentada, diferente da crescente centralização em reinos como a França. A transição principal ocorreu no século XIII. A dinastia Hohenstaufen, que dominou boa parte do século XII e início do XIII, caiu após a morte de Frederico II. O interregno resultante trouxe um período sem uma autoridade imperial efetiva. Em 1273, os príncipes eleitores escolheram Rodolfo de Habsburgo, inaugurando a ascensão dessa nova casa. A partir daí, os Habsburgos tornaram-se uma das mais proeminentes dinastias imperiais. Assim, a mudança de poder se consolidou no fim do século XIII e no século XIV os Habsburgos já eram protagonistas. Sim, exatamente. No século XIII e XIV houve um forte crescimento urbano e comercial dentro do Império. Cidades imperiais livres conquistaram mais autonomia e tornaram-se polos econômicos. A Liga Hanseática, uma aliança de cidades mercantis do norte da Alemanha e do Báltico, surgiu nesse contexto, dominando rotas comerciais. Embora o Império fosse politicamente fragmentado, ele oferecia um quadro legal, como a proteção de liberdades urbanas, no qual essas cidades prosperaram. Assim, o florescimento urbano e a Liga Hanseática estavam integralmente ligados ao tecido econômico do Sacro Império. No século XIV, o Sacro Império Romano Germânico era uma monarquia eletiva fragmentada.
A autoridade imperial era limitada, com os príncipes eleitores e nobres regionais muito autônomos. Enquanto o papado enfrentava seu próprio cisma e deslocamento, como o exílio em Avignon, o império manteve-se uma entidade descentralizada, focada em alianças locais. O comércio crescia, as cidades floresciam, mas o poder imperial já não era aquele do apogeu otoniano. Em suma, era um império de jurisdições diversas, onde a autoridade central negociava com elites locais. É um período em que o império permanece, mas como uma confederação de poderes regionais. Em meados do século XV, o Sacro Império Romano Germânico já vivia um contexto de transição. Sob a dinastia Habsburgo, sobretudo com Frederico III, eleito em 1440, o império começava a delinear uma continuidade dinástica mais forte. No entanto, o imperador ainda dependia de príncipes territoriais e o império era descentralizado. O período viu a consolidação de estados regionais poderosos, como a Baviera ou a Saxônia. Paralelamente, a iminente queda de Constantinopla, 1453, e o começo das expansões marítimas indicavam o fim da Idade Média. O Império, embora ainda institucionalmente medieval, já começava a interagir com essas novas dinâmicas políticas e culturais. Em meados do século XV, os Habsburgos começaram a consolidar sua base no que hoje é a Áustria. Com o tempo, sua influência se expandiria. No entanto, naquele momento, o Sacro Império abrangia uma ampla região que, em termos atuais, cobriria principalmente a Alemanha, a Áustria, a Suíça, o norte da Itália, a Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo e partes da França Oriental, como a Alsácia. Era uma complexa constelação de principados, ducados e cidades autônomas, com os Habsburgos inicialmente firmes na Áustria, mas ainda longe de controlar todo o império. No século XV, o império era linguisticamente diverso. O alemão predominava no coração do império, mas não era monolítico. Variantes regionais, os futuros dialetos alemães, abundavam. O latim era a língua da corte imperial, da igreja e da diplomacia. Além disso, outras línguas coexistiam nos territórios do império. O italiano no norte da Itália, o francês em partes da Borgonha e Alsácia, o neerlandês nos Países Baixos e o tcheco na Boêmia. Além disso, havia idiomas eslavos em partes mais orientais. Em suma, o império era um mosaico linguístico, com o alemão e o latim como idiomas de coesão imperial. No século XVI, o Sacro Império foi sacudido pela Reforma Protestante, que começou em seu território com Martinho Lutero. Muitos príncipes adotaram o luteranismo, fragmentando a unidade religiosa. O imperador Carlos V, também governante de vastos domínios europeus, Espanha, Países Baixos, possessões americanas, tentou manter a unidade católica, mas sem sucesso. O império negociou soluções, como a Paz de Augsburgo, 1555, que permitiu aos príncipes escolherem a religião de suas terras. Quanto às grandes navegações, o império em si não liderou, mas o ramo espanhol dos Habsburgos beneficiou-se. Assim, o império tornou-se um mosaico de católicos e protestantes, negociando coexistência num mundo em rápida transformação. No início do século XVI, o papado tinha significativa autoridade espiritual e influência política no império. Bispos e arcebispos eram frequentemente confirmados pelo Papa e a Igreja arrecadava fundos, como as indulgências, que geraram controvérsia. A autoridade papal era forte, mas não absoluta, pois o imperador e príncipes também controlavam nomeações e assuntos locais. Com a reforma, o poder papal foi desafiado frontalmente, príncipes que adotaram o luteranismo romperam com a autoridade papal, enquanto áreas católicas mantiveram lealdade. Assim, no século XVI, a reforma fragmentou a autoridade papal, tornando-a parcial e regional.